Boa noite, Goiás, boa noite, Brasília, boa noite, Brasil e a todos. Essa aula é para você policial, é para você dos órgãos jurídicos, é para você que é um cidadão comum, mas que quer entender um pouco da lei e que você faz parte dessa aula de hoje também. A aula de hoje eu vou explicar qual a função de cada órgão, de cada entidade em um crime ocorrido. Por que eu falei que essa aula é para policial, essa aula é para pessoa da justiça e cidadão comum? Você já parou para pensar quantas vezes que um meliante ou um delinquente comete um crime na rua? Você vê que muitas vezes o policial ele já chega julgando. Não são todos, mas acontece. Quantas vezes que muita pessoa ali errou, mas quer penalizar a pessoa pelo aquele erro dela. Não estou julgando e nem generalizando. Ou quantas pessoas que muitas vezes não quer crucificar, não quer jogar 1000 pedras no meliante, no delinquente que cometeu a infração penal. O porquê que eu estou falando isso para vocês vão entender. Gente, cada órgão, cada entidade, seja ela cidadão comum, seja do órgão da segurança pública e do órgão de justiça, ele tem que saber a sua função. Por que eu falei que essa aula serve para policial? Um exemplo, o papel do policial militar é ostensivo. O que é ostensivo? O papel ostensivo é aquele da rua. É evitar com que o meliante na rua cometa o crime. Um exemplo que eu estou falando real, verídico. Ou prender quem já cometeu o crime ali na rua. Ou se receber uma denúncia de quem cometeu um crime, ir lá e prender essa pessoa. Esse é o papel do policial militar. A partir do momento que o policial militar ele leva até a delegacia, chegando ali já é com a polícia civil. A questão de investigar, de apurar, a questão de ouvir testemunhas, a questão ali de fazer o boletim de ocorrência e a autuação e o indiciamento já é por parte do delegado de polícia civil, no caso, na aula que eu estou dando aqui. E a questão das penas, de julgar essa parte, já é com o órgão da justiça, com o órgão jurídico. Como assim? O papel de saber quando o cara comete um crime em flagrante delito, ou uma pessoa que é foragida ou procurada da justiça, questão de soltar um mandado de prisão, entendeu? A polícia civil pede, mas quem tem que autorizar, entendeu? O mandado de prisão ali, o mandado, é a justiça. E a questão de punir, se vai ficar em liberdade aguardando o julgamento ou júri popular, se vai aguardar o júri popular, o julgamento preso, ou se caso aquela pessoa vai muitas vezes ali ficar detida até o julgamento, e no dia do trânsito e julgado, que é o julgamento, ou o júri popular tratando-se de crime hediondo, quem vai decidir se a pessoa vai ficar em liberdade, vai ser condenada ou não, é a justiça. O júri popular, por que eu falei que é um cidadão comum? Porque muitas vezes ali no júri popular são 7 pessoas que decidem se a pessoa é absolvida ou condenada. E o juiz dá a penalização final, vamos dizer assim. E essas pessoas são cidadão comum. Por que vocês entenderam o que eu falei lá no começo da aula? Que cada pessoa tem que saber a sua função, cada órgão, cada entidade, cada autoridade. Porque, igual eu falo, quando o cara comete uma infração penal no meio da rua, tem muitas vezes ali policial militar que quer julgar. O papel do policial militar, você que está me assistindo, é prender, como eu falei lá no começo, na rua, ostensivo, manter a ordem pública nas ruas. Se você era um policial que estava fazendo tudo dentro da lei, mantendo a ordem pública dentro das ruas, continue assim. Mas se você é aquele policial que, além de prender, já queria julgar, penalizar do teu jeito, você está errado. Que essa função já é com o juiz, já é com a justiça, já é com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Entendeu?
E por que eu falei também assim? Porque o cidadão comum, muito cidadão julga, a pessoa errou, mas a questão de penalizar é com a justiça. O cidadão comum ele pode participar da penalização, caso ele participar do júri popular, ou sendo uma testemunha de acusação contra o réu acusado de um crime, a autoria de um crime no caso, ou então cooperando com as investigações policiais. Então, cada um tem que saber a tua função, cada um tem que saber o teu lugar. Vocês viram essa aula de hoje? Curta, rápida, simples e objetiva. Para policiais, militares, civis, para pessoas que são ali, muitas vezes, você que é da justiça, você que vai seguir a carreira de advocacia, qual o papel do advogado? Defender a vítima ou defender o autor do crime. Entendeu? Olha que interessante. Então vocês viram que cada um tem que saber a sua função, o seu lugar. Se você é policial civil, entendeu? É delegado, autuar e indiciar. É policial civil, investigar, fazer os inquéritos policial. Você tem que saber o seu lugar. E questão da rua é com a polícia militar. Então não queira um inverter os valores do outro, porque cada um tem que saber o que pode e o que não pode. Existe uma hipótese da polícia civil, várias, mas uma delas da polícia civil trabalhar na rua. É quando já aconteceu o crime, quando eles vão cumprir um mandado de prisão ou busca e apreensão. Aí a polícia civil faz esse papel nas ruas. Essa foi a aula de hoje. Valeu Goiás, valeu Brasília, valeu Brasil e até a próxima.